Olá, pessoal. É com prazer muito grande que eu trago para vocês uma memória da minha infância da astronomia. Foi um programa feito pelo MEC, né? Num projeto chamado Projeto Minerva, né? E o programa foi escrito, orientado pelo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão e tem 30 capítulos, né? Ele é uma memória para mim muito intensa, porque era uma época que a gente escutava no rádio isso aí, né? Então a gente escutava no início da noite, à noite no rádio, e eu com uma luneta pequena olhando o céu. E o programa é muito bem feito, né? São vídeos curtos de em torno de 15 minutos, né? Falando sobre os mais diversos aspectos da astronomia e da relação do homem com o céu, né? Então é uma experiência que para mim é bastante emocional. Espero que vocês gostem. Esse programa é para vocês assistirem à noite, né? Assim, olhando o céu, como se fosse um rádio. Não é um programa para vocês verem, né? Então é isso. Eu não vou continuar aqui para vocês não perderem muito tempo, porque essa introdução eu vou colocar em todos, né? Então, eu queria que vocês acompanhassem. Realmente é um programa espetacular, tudo muito bem feito. O Serviço de Radiodifusão Educativa do MEC apresenta mais um programa da série Informativo Cultural. Quantas vezes, numa noite estrelada, nós paramos para olhar o céu e nos perguntamos romanticamente que mistérios haverá por trás daqueles pontinhos brilhantes, que segredos por trás daquela lua cheia plantada no escuro impenetrável. Para nós, simples espectadores da noite, o céu, as estrelas, tudo isso é vagamente misterioso e aparentemente inexplicável. Mas não para os astrônomos. Para eles, amigos íntimos dos astros, tudo tem uma explicação no céu do Brasil. Esta é a primeira viagem que faremos juntos. Uma viagem maravilhosa, diferente, por mundos quase desconhecidos. Por isso, prepare-se. Deixe de lado suas preocupações. Esqueça-se da Terra e procure imaginar o mais lindo céu. Céu, tão grande é o céu, e bandos de nuvens que passam ligeiras. Para onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei. Tomara que você tenha imaginado um céu límpido, sem nuvens apesar de noite, com um brilhante luar e muitas estrelas piscando o tempo todo. Pois vamos começar nosso passeio pelo céu conversando sobre estrelas. Podemos afirmar que existem mais de 6.000 estrelas visíveis a olho nu, isto é, sem o auxílio de aparelhos especiais. É claro que ninguém irá contá-las uma a uma para constatar este número. Primeiro, porque do nosso hemisfério não podemos ver todas elas. Depois, porque o seu número real é incontável. Observando o céu numa noite estrelada, você poderá notar que nem todas as estrelas possuem o mesmo brilho ou a mesma coloração. Algumas são avermelhadas, outras azuis, quase brancas, e outras ainda alaranjadas. Isso sem falar no brilho que varia muito de estrela para estrela.
Esta variedade do brilho das estrelas pode ser facilmente explicada. Elas não estão localizadas à mesma distância da Terra. Pelo contrário, situam-se a distâncias as mais diversas. No entanto, não é essa a impressão que temos ao observar o céu. Realmente parece que as estrelas estão todas fixas numa mesma superfície redonda que nos envolve completamente. Aliás, os astrônomos representam esta superfície como um enorme globo. O poeta Carlos Drummond de Andrade, no poema Canção das Lágrimas de Pierrot, em que fala das proezas de Pierrot e Colombina, nos dá a ideia da imensidão e altura dessa esfera de estrelas. Ele que estava de rastro, pula e tão alto se eleva, como se fosse na treva romper a esfera dos astros. A impressão de que as estrelas estão situadas à mesma distância, numa superfície redonda, levou os antigos estudiosos do assunto a denominar de esfera celeste a imensa abóbada na qual elas se localizam. Esta ideia, apesar de falsa, é bastante cômoda. Afinal, o estudo da astronomia fica mais fácil se posicionarmos as estrelas numa imensa esfera. Mas nem sempre o caminho mais fácil é o verdadeiro. Assim, logo os astrônomos perceberam que a abóbada celeste não era uma enorme esfera de cristal onde o Criador havia colocado luzes de diferentes brilhos. A esfera celeste, essa abóbada que o povo denomina céu, é uma criação da nossa mente. Os poetas bem o sabem. Manuel Bandeira, por exemplo, escreveu: A criança olha para o céu azul. Levanta a mãozinha, quer tocar o céu. Não sente a criança que o céu é ilusão. Crê que o não alcança quando o tem na mão. A realidade é bem diferente. As estrelas estão situadas a distâncias diversas, formando desenhos que variam também em dimensão e forma. Dissemos que as estrelas formam desenhos no céu. Realmente, se você observar com atenção numa noite estrelada, poderá notar que algumas estrelas agrupadas parecem formar diferentes figuras. Com certeza você já ouviu falar no Cruzeiro do Sul, Na Ursa Maior ou ainda na Ursa Menor. Assim, as pessoas começaram a designar os grupos de estrelas pelos nomes das figuras que elas pareciam formar. E foi essa facilidade em associar as estrelas entre si que levou os antigos astrônomos a classificá-las em grupos. Estes grupos são as constelações, que num total superior a 88 dividem o céu em regiões. A classificação das estrelas em constelações foi efetuada pelos povos primitivos que viviam na Mesopotâmia. Ao que parece, eles tinham a imaginação muito fértil, pois associavam as constelações a seres mitológicos ou a animais que supunham viver no céu. Um bom exemplo disso é a constelação de Escorpião, quase semelhante na forma ao animal a que está associada. Podemos observar as duas garras do escorpião do lado oeste. Já a cauda é constituída por um conjunto encurvado de 7 estrelas menos brilhantes. A estrela mais brilhante da constelação de Escorpião é Antares, uma estrela vermelha, próxima ao zênite, ou seja, ao ponto mais elevado que podemos observar exatamente acima de nossas cabeças. Se você mora em Belém do Pará,
poderá ver Antares um pouco mais ao sul do zênite. Mas se você está no Rio Grande do Sul, observe um pouco mais ao norte do zênite. Lá estará Antares, linda como sempre. O nome pelo qual cada constelação é conhecida pode variar de acordo com a região. Nas ilhas do Pacífico Sul, por exemplo, a constelação do Escorpião é chamada de Palmeira. Os habitantes dessas ilhas, sempre que a veem, comparam-na a uma palmeira formada de estrelas. Agora, uma curiosidade sobre a constelação do Escorpião. A mitologia grega conta que o escorpião foi o animal escolhido pela divina caçadora Diana para matar o caçador Órion, que estava intervindo em suas atividades. Mas o escorpião, por mais que tentasse, jamais conseguiu aferroar Órion. O caçador sempre lograva escapar. Quando as estrelas da constelação de Escorpião estão aparecendo de um lado do céu, as da constelação de Órion justamente desaparecem do outro lado do horizonte. É que elas estão muito distantes, situadas em lados opostos do horizonte. E assim, tanto na lenda quanto no céu, o Escorpião jamais conseguiu alcançar Órion. Pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador, olhando o céu viu uma estrela, imaginou coisas de amor. Se você tivesse observado o céu desde o instante em que começamos o programa, teria notado que algumas estrelas mudaram de lugar. E se continuasse nesta observação durante toda a noite, veria que as estrelas nascem do lado oeste do horizonte e se deslocam paralelamente em direção ao lado oeste, onde desaparecem. Este movimento aparente é produzido pela rotação da Terra em torno do seu eixo. Como se processa durante 24 horas aproximadamente, chama-se movimento diurno. Observe e constate. O movimento diurno nos dá a impressão de que toda a esfera celeste, inclusive as estrelas, estão se deslocando continuamente. Nas regiões do sul, próxima ao Cruzeiro do Sul, vamos notar que as estrelas parecem girar em redor de um ponto, o polo celeste. Polo celeste é o ponto no qual o eixo de rotação da Terra penetra na esfera celeste. Você que está no norte do Brasil terá maior dificuldade em localizar este ponto, pois ele está muito próximo ao horizonte sul. Já o ouvinte do Rio Grande do Sul poderá ver o polo celeste bem alto em relação ao horizonte. Nas regiões próximas à linha do Equador, todas as estrelas nascem e se põem 4 minutos mais cedo, a cada dia que passa. Ao final de 365 dias, tal adiantamento dará um total de exatamente 24 horas. Por isso, se você observar o céu todas as noites, sempre à mesma hora, notará que o seu aspecto irá se modificando. Algumas estrelas e constelações deixam de ser visíveis, enquanto outras vão surgindo no horizonte do lado leste. E se voltar a observar o céu daqui a 3 meses, verá que tal modificação será bem mais sensível. Ao término de 6 meses,
você poderá verificar que todas as constelações visíveis serão diferentes. Na próxima semana, mais uma viagem pelo universo, vendo e descobrindo as maravilhas e belezas do céu do Brasil. Produção do astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, para o Projeto Minerva.